queridas, nós estamos aqui mais uma vez para a gente compartilhar desse caminho maravilhoso de intimidade com o Senhor, que é, então, o que a gente tem visto? Um caminho. E esse é o nosso caminho da fé. Não tem outro. Não existe outro caminho da fé, senão esse caminho da intimidade com o Senhor. E a gente tem visto desde sexta-feira sobre ele. E hoje a gente vai falar de uma outra parte dessa jornada, que é o discipulado. O discipulado, o caminho da intimidade. Só que para falar de discipulado, a gente tem que falar o que significa, né, discipulado. Discipulado é uma palavra homônima. Quem sabe o que são palavras homônimas? Palavras homônimas são aquelas que têm mais de um sentido. Por exemplo, verão. Nós estamos... Não sei se a gente está entrando no inverno, né? Porque saindo do inverno, na primavera, entrando no inverno, saindo do verão, entrando no verão, porque a gente não percebe mais isso. Aqui em Maringá não percebe, né? Mas verão é uma estação do ano. Mas também tem muitos verão, não é o verbo. Então, são palavras homônimas. E discipulado é uma palavra homônima. Na Bíblia, ela tem pelo menos 2 significados. Discipulado pode ser o ato de seguir a Jesus. Os discípulos seguiam Jesus. Nós seguimos Jesus. Então, é o ato de seguir a Jesus. E pode ser o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. Só que o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus precisa, anteriormente a isso, ele pressupõe necessariamente seguir a Jesus. A gente não consegue ensinar ninguém a seguir a Jesus se a gente não segue Jesus. As pessoas que ensinam as outras a seguirem Jesus, que querem ensinar as outras a seguirem a Jesus, mas não seguem Jesus, elas ensinam qualquer coisa. Elas ensinam tudo, mas não ensinam a seguir Jesus. Elas fazem seguidores de si mesmos. E há um custo para ambas as situações. Há um custo para seguir e há um custo para ensinar a seguir. E esse primeiro custo, que é o de seguir, que a gente começou aqui na sexta-feira essa jornada, nós chamaremos de dinâmica do discipulado. Nós vamos falar da dinâmica do discipulado e nós vamos para a segunda parte, falar sobre a missão do discípulo. A dinâmica do discipulado a gente começou na sexta-feira. Eu queria que vocês abrissem comigo Lucas 13, de 1 a 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não, não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Porque aqui, desde antigamente, tinha essa ideia de que eles pereceram, aquilo aconteceu. Por quê? Porque eles eram mais pecadores. E aí Jesus ensina para a gente aqui, que a gente começou na sexta-feira, a necessidade de arrependimento de todos.
Não tem bonzinho, bonitinho, não tem ruim, não tem malvado, não tem nem bom, nem melhor e nem pior. A necessidade de arrependimento, o Senhor Jesus nos ensina aqui que é para todos, porque senão o quê? Eu vos afirmo. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis, os bons e os maus, os bonitinhos, os sem pecado santos e os pecadores tremendos. Isso a gente tem aprendido desde sexta-feira. O arrependimento sempre fez parte da mensagem do Evangelho. Os profetas foram mortos, degolados, não porque eles pregavam a vitória do rei, não porque eles pregavam as maravilhas do reino, mas porque eles pregavam arrependimento. Porque eles pregavam a necessidade de mudança, de transformação. João Batista, precursor de Jesus Cristo, o que ele pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí vem Jesus. Logo após João Batista, Jesus Jesus vem após João Batista e diz o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí depois, Jesus vem para os discípulos em Lucas 24, 24, e ele diz o quê? Que eles deveriam fazer o quê? Pregar o arrependimento. Então, nada que acontece na Bíblia passa de forma alheia ao arrependimento, por fora, por um atalho, não existe. A mensagem inteira da Bíblia é: arrependei-vos de seus maus caminhos. Arrependei-vos e deixe as práticas que ofendem a Deus, que entristecem o coração do nosso Pai. E por quê? E qual que é a razão dessa mensagem? É porque não tem como nós permanecermos como estamos diante de uma batida com caminhão. Não tem como nós permanecermos com os nossos pecados, com nosso amor à nossa própria carne, com o amor ao mundo, com aquele carinho que a gente tem com um pecado especial, com algo que a gente gosta tanto, mas que a gente sabe que ofende ao Senhor. Não tem como. E a gente ter comunhão com esse Deus que é puro, santo e verdadeiro. Essa é a razão da mensagem do arrependimento. Porque senão permaneceremos, como no Velho Testamento, com aquele véu que nos separa. A comunhão inexistente, porque esse véu é o véu do pecado. Mas o Senhor Jesus veio, e quando Ele veio, o véu foi rasgado, porque através dEle nós temos acesso a essa graça e a esse perdão infinitos. Por isso a mensagem dEle é essa: arrependei-vos, porque eu sou santo. E a comunhão comigo passa por esse arrependimento. Então o arrependimento é uma atitude. É uma atitude. É uma atitude onde a gente volta as costas para o pecado, onde a gente volta as costas para o nosso amor ao mundo. Na nossa caminhada, a gente toma uma atitude e volta as costas para o pecado, para o amor ao mundo. E aí a gente toma um novo rumo e escolhe Deus como o tesouro mais precioso e suficiente aqui e na eternidade. Eu encontrei o meu tesouro, um vaso de barro, rachado. Como eu sou rachada. E como o Senhor molda a minha vida. Mas eu tenho um tesouro. E esse tesouro me é suficiente. E esse tesouro te é suficiente aqui. E na eternidade. Quando com Ele nós cearemos para todo sempre. Aquela ceia maravilhosa que Ele tem preparada para nós na sua presença. Amém? Mas há um risco de um falso arrependimento.
Quando a gente fala de arrependimento, a gente tem que falar de um falso arrependimento, porque ele existe. Atos externos e atos religiosos não são suficientes. João Batista não quis batizar os fariseus que foram até ele, porque ele disse que eles deveriam produzir frutos de arrependimento. Os profetas do Velho Testamento diziam para o povo: rasguem os corações de vocês. Porque no Velho Testamento, as pessoas tristes, elas rasgavam as vestes, né? Quando estavam tristes, arrependidas, de luto, rasgavam as vestes. Mas os profetas diziam, o que eles queriam era: eu quero que vocês rasguem os corações de vocês. Atos externos não são suficientes. Eu quero que você rasgue o seu coração. Essa atitude de transformação passa pelo interior. É diferente de ficar triste. É diferente de sentir remorso porque fez alguma coisa errada. É diferente de um sentimento vago de culpa, mas que não mudamos de direção. A Bíblia nos ensina, e nós devemos buscar viver um estado de verdadeiro arrependimento. É um estado de verdadeiro arrependimento. É viver a vida em busca dessa novidade, que é arrepender, que é mudar, que é virar as costas novamente para aquele pecado. E algumas atitudes são requeridas. A primeira delas que eu quero falar é mudar de pensamento. É a metanoia. É a mudança de mente. É a convicção do pecado. Eu posso falar aqui para você 30 anos. Quem já não falou 30 anos na cabeça de alguém sobre alguma coisa, a pessoa fala assim: ah, tá, é isso mesmo, depois vira as costas, faz exatamente o contrário. Que não é convencimento. O convencimento não muda, o que muda é a convicção do coração. Por isso a mensagem do profeta, né? Rasga o coração. Porque é a convicção do coração que muda a nossa mente. E a nossa mente mudando, os nossos olhos então são abertos e a gente vê que aquele pecado ofende a Deus. Que aquilo que a gente faz é pecado. Que aquilo que a gente faz não está condizente com uma vida de comunhão com o Senhor. Porque antes a gente muitas vezes não via. Por isso a gente tem que ter essa vida de constante arrependimento. Por quê? Porque às vezes a gente não está vendo. Precisamos do Espírito Santo para a gente ver. Mudar de pensamento, então, em relação ao pecado, é a primeira atitude que a gente precisa. Antes a gente achava que estava tudo muito bem, que estava tudo ótimo, que era tudo normal, que nada precisava ser mudado. Mas quando a gente muda de compreensão, quando a gente muda a nossa mente, a gente percebe que o que a gente faz é uma afronta a Deus. A gente tem então agora disposição para mudar. Essa é a convicção que nos traz disposição para mudar. E essa convicção traz uma segunda atitude, que é uma tristeza profunda por aquilo que a gente faz. Uma tristeza profunda pelo pecado cometido. Uma tristeza profunda por esse afastamento que que nós mesmas propiciamos para as nossas próprias vidas, esse afastamento de Deus, da comunhão do Senhor, porque nós mesmas que fazemos isso com as nossas próprias mãos. Então essa tristeza profunda vem seguida da mudança de mente. Como expressa no Salmo 51, o rei Davi, quando depois que ele adultera, e para ele está tudo bem, não é? Até que o profeta chegou e falou com ele. E ele, irado, fala: mas que cabra safado é esse? Aí o profeta fala assim: ah, é você. E aí a convicção, essa mudança de mente, esses olhos abertos fizeram parte do rei Davi.
E no Salmo 51, ele escreve um salmo maravilhoso. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Só até aqui. A mudança de mente, a transformação do coração de um homem que entendeu, reconheceu, enxergou o seu pecado, e isso trouxe para ele uma tristeza tão profunda, que ele se sentia imundo, que ele se sentia sujo, ele tinha nojo de si mesmo, implorando ao Senhor que o limpasse, implorando ao Senhor que o lavasse, para que ele tivesse novamente até a alegria da salvação, porque ele perdeu até aquela alegria que ele tinha. Mas a terceira atitude, logo depois dessa tristeza profunda, queria que a gente lesse 2 Coríntios 7:10. Vamos ficar passeando, hein, gente? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Essa tristeza profunda, se ela for uma tristeza de remorso, de arrependimento, de uma culpa vaga, que não traz mudança, ela leva à morte. Mas o arrependimento, segundo Deus, leva à vida, leva ao Senhor, nos volta para Ele. O arrependimento, segundo Deus, nos volta para Ele. Essa é a diferença do arrependimento que fala aqui, segundo Deus, e arrependimento segundo o mundo. Porque um exemplo que a gente tem, Judas e Pedro. Os dois andaram com o Senhor 3 anos, ouviram, viram, comeram com Ele, estiveram com Ele. Pensa na presença. Judas sentiu remorso. Ele sentiu culpa, ele viu que ele fez o que era mal. Mas esse arrependimento foi segundo o mundo, porque foi para a morte. Ele não teve retorno. Ele não viu saída. Foi um arrependimento sem saída. Mas quando o arrependimento tem saída, ele volta para Deus, como Pedro, que se arrependeu de ter negado o Senhor, viu que foi uma coisa terrível que ele fez, e ele volta para Jesus e fala: Jesus, me perdoa. Eu errei demais. E a gente vê a vida, o retorno para Deus,
a partir desse arrependimento, que é um arrependimento, que é uma tristeza profunda no Senhor. Porque a tristeza no Senhor, ela gera vida. Amém? O arrependimento verdadeiro quebranta, mas em seguida ele leva à reconciliação com Cristo. E na sequência dessa jornada, desse caminho em busca da santificação que a gente viu, a gente passou pelo processo das práticas devocionais, que vão gerando e vão alicerçando a nossa fé, alicerçando o nosso caminho, que vão aplainando o terreno do nosso caminho. São as práticas devocionais. E nessa jornada, a santificação é aquela que sem a qual ninguém verá a Deus. E a santificação é um imperativo. Nós vimos que a santificação é um imperativo, é uma ordem, não tem como. Não tem como ver o Senhor sem a santificação. Então, nessa caminhada, nessa jornada, a Bíblia nos diz: sede santos, porque eu sou santo. E o versículo vai além, 1 Pedro 1, 15 a 16. Não vou ler aqui não. Mas ele diz: em toda a vossa maneira de viver. Ele não para. Ele diz: em toda a vossa maneira de viver, sede santos. Sede santos porque eu sou santo. Então não é em uma parte, não é em uma área, não é em uma coisa específica apenas porque você enxerga aquilo que está errado, mas é em toda a vossa maneira de viver. É o andar com Deus, é uma constância no caminho, é uma vida com o Senhor em busca dessa intimidade, dessa santidade, dessa santificação. É uma busca por conhecer a Deus todos os dias, através da sua palavra, através das práticas devocionais, obedecendo o Senhor na nossa jornada. E esse andar, conhecer e obedecer consiste em aprender de Cristo. E aprender de Cristo é a nossa grande e maior jornada, né? Aprender dele. Aprender dele todos os dias, para que ele cresça em nós e a gente diminua. Porque se eu crescer demais, eu não consigo aprender dele. É como se eu estivesse querendo que ele aprendesse de mim. Mas é preciso que ele cresça e eu diminua. Esse é o aprender de Cristo. Mateus 11, 29, ele diz: e aprendei de mim. De ninguém mais. Aprendei de mim. E o que significa aprender de Cristo? O que significa aprender de Cristo? Aprender de Cristo significa seguir seus passos. Ouvi-lo. Ser confrontado pelas suas palavras e aceitar o confronto. Meditar nelas, praticá-las. Jesus fala do homem prudente e do insensato. O prudente construiu a casa sobre a rocha. O insensato, o alicerce de areia. A parábola diz que os dois sofreram com chuva, com temporal, com vento. Os dois. O prudente não deixou de sofrer essas coisas. O prudente sofreu. A diferença foi que o insensato, o que não tinha alicerce, que o alicerce dele era fraco, ele caiu, a casa dele ruiu. Mas a casa daquele cujo alicerce foi firmado na rocha, permaneceu. Esse é o aprender de Cristo. Esse é o seguir os passos de Cristo na caminhada, na jornada.
em Lucas 14, 25 a 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui a gente vê Jesus falando das multidões. As multidões sempre seguiam o Senhor, né? Onde ele estava tinha uma multidão seguindo, e ele sempre falava a elas. E ele sempre falava às multidões o que elas não queriam ouvir. Ele falava sempre palavras duras sobre negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, renunciar a tudo quanto tem, senão você não pode ser meu discípulo. Palavras duras que o povo não queria ouvir. Por isso ele olha para a multidão e diz nos textos de Lucas e em textos de Marcos 8,34, que a gente não vai ler: se alguém vem a mim ou após mim, ele diz aqui, ele começa: se alguém vem a mim, no versículo 26, e em Lucas, em Marcos, ele também fala a mesma coisa. Se alguém vem a mim, ou se alguém vem após mim, o que ele quer dizer com isso? Se alguém vem a mim, ele está colocando uma condição. Ele diz que tem um modo, que tem uma maneira. Se alguém vem a mim, negue-se a si mesmo. Tem uma maneira, tem um modo, não pode ser do jeito que eu quero. Eu não posso segui-lo do jeito que eu quero, do jeito que eu sou, nasci assim, morri assim. Não tem jeito. Não tem jeito. Jesus diz: se você quer vir a mim, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, renda-se. Tem um modo, e o modo é o modo dele, não é o nosso modo, não é o nosso jeito. Não adianta a gente querer seguir o Senhor como a multidão fazia, seguindo de longe e achar que é discípulo. A característica da multidão que seguia Jesus, qual que era essa característica? Seguia Jesus de longe. A multidão tinha distância, descompromisso, anonimato. Não tinha rosto, era multidão. Não tinha nome, era multidão. Não tinha identidade, era multidão. Andar na multidão é perigoso. Seguir o Senhor como multidão é perigoso. É uma zona de ambiguidade, é uma zona perigosa. A gente começa a se aproximar de quem não deve, de onde não deve. Começa a passar pensamentos pela nossa cabeça que não devem. E quando a gente assusta, a gente está tão longe do Senhor. A gente não tem posicionamento. Começa a esfriar e não percebe. Não tem mais identidade. É
Essa é a multidão. Na multidão a gente pode fazer-se presente sem estar presente. Ô, gente, que terrível, né? Estar presente sem estar presente. Na presença do Senhor, sem estar na presença dEle. A Ingrid falou um negócio que é fenomenal. É estar na presença do Senhor sem ter a consciência da presença dEle. Na multidão a gente não se engaja em nada, não é? A gente permanece neutro. A multidão é muito confortável. Nós não precisamos tratar pecados, não precisamos mudar, podemos permanecer como estamos, não temos que tomar postura nenhuma porque dói, porque dá trabalho, porque tem sofrimento, tem a tristeza do convencimento do pecado, que gera alegria quando é para o Senhor, como a gente viu, que gera vida, mas tem a tristeza. Mas, gente, a multidão sabe o que ela é? É um suicídio assistido. Puro e simples. É um suicídio assistido. Não queremos mudar de vida, mas seguir Jesus de acordo com os nossos próprios termos. Nosso jeito, esse é o nosso suicídio. Achamos que não precisamos chegar tão perto, preferindo segui-lo de longe. Pedro seguia Jesus de longe, e sendo seu discípulo, igual eu falei, vivendo aquela presença por 3 anos, ainda assim ele o negou. Seguir a Jesus requer rendição. Ele disse: se alguém vem a mim, negue-se. Negue-se a si mesmo e aprenda de mim. Aprender dele. Então, para a gente aprender dele, a gente precisa o quê? Se negar. É o esvaziar para que ele cresça e eu diminua. É um caminho, uma jornada de transformação em pequenos cristos. Para que sejamos discípulos e estejamos, então, possamos ensinar outros a serem discípulos. Nós precisamos dessa jornada de transformação do nosso coração para sermos pequenos cristos. Para que possamos ajudar a fazermos outros pequenos cristos. Para que vejam em nós Cristo. E não nós mesmos, porque senão faremos seguidores de nós mesmos. Essa é a dinâmica do discipulado. Até aqui a gente viu uma parte. Essa é a dinâmica do discipulado. Ser escolhido por Cristo. Se você está aqui porque você foi escolhida. Se você está aqui porque você foi chamada. Se você está aqui porque você veio a Cristo e se arrependeu. E tem se arrependido. E tem que continuar trilhando essa caminhada de arrependimento. E aprender dele, andando com ele, obedecendo. E o caminho do discipulado é essa caminhada, é esse caminho de transformação do coração. Provérbios 4, 23 a 27. Vamos lá. Aqui fala desse discípulo de Cristo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Essa é a vereda do discípulo. Esse é o caminho
do discípulo. Esse é o discípulo. É aquele cujo aprendizado de Cristo operou a mudança no seu coração. E ele, então, busca diariamente, busca esse estilo, essa vida constante na presença do Senhor. Você é uma discípula? Você se identificou até aqui? Jesus não falou coisa fácil para a gente, não, gente. Para mim é muito difícil também. Não é? É difícil, as palavras do Senhor são duras. Por quê? Fácil é permanecer como a gente está. Aí é fácil. Mas para crescer, para ter intimidade com o Senhor, para buscar mais dEle, para conseguirmos mudar o nosso coração, é difícil. São palavras duras. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente quer buscar. Amém? Então, se você é uma discípula de Cristo, você tem uma missão. Você tem uma missão. Achou que tinha acabado aqui? Não. Agora que a gente vai começar a outra parte. Se você é uma discípula, você chegou até aqui com o coração disposto, falou: Senhor, estou disposta. É difícil a sua jornada, mas o Senhor é tremendo. Aquilo que o Senhor tem aqui e lá na eternidade são inigualáveis. Eu descobri que o Senhor é o meu maior tesouro, que eu sou um vaso de barro, mas que o Senhor é o maior tesouro, e que eu troco tudo por essa pérola preciosa. Se você chegou aqui, neste ponto, eu te digo que você tem uma missão. E a sua missão é fazer discípulos. Porque os pequenos cristos existem para que eles demonstrem Cristo, para que eles façam novos pequenos cristos. Essa é a nossa missão. Essa é a missão do discípulo. Mateus 28, 18 a 20, o texto da grande comissão. Tem gente que já sabe de cor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo... Imagina Jesus chegando aqui para nós, neste momento, e dizendo assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ele deixou para a gente um mandato, um legado. Ele deixou para a gente uma ordem. Todo pequeno Cristo precisa ir fazer pequenos cristos. É isso que quer dizer. Quais são essas fontes de encorajamento, então? Por que eu deveria fazer isso? Dá trabalho. Por que eu vou ser encorajada a fazer isso? Estou tão bem quietinha aqui, no meu canto. Porque o Senhor nos deu uma ordem. E a mudança que Ele faz no nosso coração, a gente quer para os outros também, a gente não quer só para nós. O tesouro que a gente guarda, que o Senhor deposita em nós, é para jorrar nas outras vidas. Por que somos encorajadas, então, a fazer discípulos? Porque é uma ordem de Jesus. Ele diz: ide, fazei discípulos. Não deixa ninguém com dúvida. E a segunda fonte de encorajamento, porque é uma missão nossa do discípulo. É a nossa missão. A nossa missão é continuar a missão de Jesus. E qual que era a missão de Jesus?
Na Bíblia é muito claro, principalmente em João 20, 21, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o que ele fazia? Envia para quê? No texto de Mateus 4, 23, eu vou ler, ele diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Vou ler de novo. O que Jesus fazia? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades entre o povo. E ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então a nossa missão é anunciar, ensinar e ter compaixão e misericórdia. Essa é a missão do discípulo. Se você se identificou como discípula, você tem essa missão. Você tem essa missão. Anunciar Cristo e a sua salvação. Ensinar sobre Cristo. E ter compaixão e misericórdia. Porque quando a gente tem compaixão e misericórdia, a gente não consegue enxergar o outro e deixá-lo como ele está. E ensinar de Cristo requer abnegação. Requer tempo. Requer uma caminhada junto. Você pode marcar com a pessoa um estudo de livro, uma vez por semana. Você pode marcar, tem aqueles livretos, né, de quem é Jesus. Pode ensinar o livreto de quem é Jesus. Mas o ensino passa muito mais, vai muito mais além. Esse fazer discípulo vai muito mais além. Começa em ser discípulo. E fazer discípulo, ide. Esse ide é ir indo. Quer dizer, enquanto você vai, você faz discípulo. É a sua caminhada. Por isso é de abnegação, é de amor, é de dedicação, é de tempo. Porque é a caminhada. Não é um momento da vida dedicado. Não é um departamento ministerial que eu participo na igreja. Não é sei lá. Não é. É uma vida entregue, rendida ao Senhor. E em amor, que em amor responde a esse ir indo. Enquanto você vai, você faz discípulo. E por que enquanto você vai, você faz discípulo? Porque é o seu estilo de vida. É a vida do crente. É a vida do cristão verdadeiro. É a vida daquele que busca intimidade com o Senhor. É o estilo de vida, não pode ser uma parte, um departamento, um dia, um domingo, ou uma quarta-feira, 3 horas de 3 a 5. É a vida, é o estilo de vida. A ideia é essa, é que enquanto nós andamos, nós fazemos discípulos. E a gente precisa ensinar, gastar tempo, amor, dedicação para fazer novos Cristos, pequenos Cristos. A nossa vida deve anunciar. E por isso que pressupõe, o fazer discípulo pressupõe ser discípulo. Para que a gente não faça seguidores de si mesmos. É o nosso modo vivendis.
é a nossa forma de vida daquele que foi alcançado pela salvação do Senhor. Daquele que foi alcançado por esse Espírito que muda, que transforma, que não deixa como estamos. Venho como estou, mas não permaneço. É uma crescente de busca com Deus. Você é uma discípula de Cristo? Foi escolhida? Foi chamada? Você entendeu o chamado do seu mestre? Você entendeu o chamado do discípulo? Você entendeu a missão do discípulo? Nós entendemos a nossa missão? A nossa missão é fazer discípulos. A nossa missão é ir indo, façam discípulos. Saindo daqui, façam discípulos. Saindo daqui, façamos discípulos. Não mais de nós mesmas, mas de Cristo. Não mais de nós mesmas, mas de Cristo. Que o Senhor cresça em nós, que nós diminuamos. Que o Senhor cresça em nós, que nós diminuamos. Que o Senhor cresça em nós, que nós diminuamos. Que o Senhor cresça em nós, que nós diminuamos. Essa é a nossa jornada diária, esse é o nosso modus vivendi. Todos os dias da nossa vida. Para que possamos ser discípulas e fazermos discípulos. Para que possamos, indo, jorrar dessa água e mostrar ao mundo o nosso bom tesouro. Não mostrar o nosso vaso de alabastro. Mostrar o nosso vaso de barro. Porque dentro dele tem um tesouro precioso que é suficiente para a humanidade, não só para mim. Aqui e na eternidade. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos mais uma vez, Pai, nos arrepender porque muitas vezes vivemos para nós mesmas. Muitas vezes, ó Deus, queremos construir castelos e construir seguidores de nós mesmos. Tem misericórdia, ó Deus, de nós. Tem misericórdia quando nos importamos somente conosco, somente com os nossos. Ó Deus, ensina-nos, Pai, a sermos discípulas que te amam e te buscam todos os dias. Ensina-nos, ó Deus, a termos um modo de vida diferente. Que o Senhor seja, ó Deus, o nosso estilo de vida. Que a Tua presença, ó Deus, seja buscada, seja sentida. E que nós possamos seguir, obedecer o Senhor, buscando a santificação e a Tua presença todos os dias. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos olhar o outro com um olhar de amor e de misericórdia. Que possamos, ó Deus, nos importar e em abnegação a nós mesmos, ó Deus, servir o outro em amor. Que possamos demonstrar o Senhor onde formos, onde passamos, ó Deus, que o Seu perfume se exale através das nossas vidas. Que nós possamos diminuir, ó Deus. Que nós possamos diminuir e que o Senhor cresça em nós. Para que o Senhor seja visto, para que o Senhor seja adorado neste mundo, e nós, ó Deus, cada vez mais diminuídos. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, guia-nos ao sairmos daqui. Fala, continua falando aos nossos corações, para que nós não voltemos às velhas práticas. Para que nós não voltemos, ó Deus, o nosso coração às coisas que muitas vezes nos atribulavam. Mas que o nosso coração esteja voltado para o Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, clamamos a Ti que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guie,
Que o Senhor incomode o nosso coração, para que possamos, nessa jornada, crescermos diante do Senhor, crescermos na nossa caminhada da fé, crescermos na nossa intimidade contigo, Pai, em nome de Jesus. É o que nós clamamos, é o que nós queremos, Pai. Que cada uma que entrou aqui saia daqui diferente. Saia daqui com uma convicção e não convencimento, mas com convicção, ó Deus, da necessidade de mudança. Que possamos sair daqui assim e que possamos buscar caminhar com o Senhor, para que o nosso coração seja rasgado dia após dia e transformado pela tua doce presença. É o que nós te clamamos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.